no teu altar. Então, nós temos falado nesses dias sobre o laço. Na quarta-feira nós mostramos aqui um vídeo do laço do passarinheiro e as coisas que todo laço tem. Uma isca, o laço é camuflado, as amizades indevidas, que são aquelas amizades plantadas pelo diabo para nos levar ao laço. E hoje, o dia da liberdade, eu quero mostrar um exemplo de uma pessoa que caiu no laço, mas que mais tarde, arrependida, Deus tirou ela do laço, colocando ela em liberdade. Amém? E essa pessoa foi Sansão. Vamos começar desde o início da história dele. Olha só, capítulo 13, versículo 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorar, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, pois que eis que te conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus, porque Israel estava nas mãos dos filisteus, dos inimigos, e Deus estava levantando uma pessoa que teria a força dele para livrar o seu povo das mãos dos inimigos. Mas para que este homem tivesse a condição de livrar o seu povo das mãos dos inimigos, para que ele tivesse a força de Deus para derrotar os inimigos, ele tinha que ser um nazireu de Deus, que era como eram chamadas as pessoas que eram consagradas a Deus. Nazireu significa separado. Então, Sansão, ele já foi separado desde onde? Desde o ventre da mãe. E para se manter separado, para se manter como um homem consagrado a Deus, ele tinha que manter 3 compromissos: não beber bebida embriagante, não comer coisa imunda e não raspar o cabelo. Não que essas 3 coisas fosse o segredo da força dele. A força dele não estava no cabelo, no fato dele não beber bebida embriagante ou não comer coisa imunda, mas a força dele estava no fato dele ter um voto com Deus. E enquanto ele evitava aquelas 3 coisas, ele estava mostrando externamente uma comunhão que ele tinha onde? Internamente. Aquela renúncia do lado de fora mostrava uma comunhão que ele tinha com quem? Com Deus do lado de dentro. E assim foi. Ele manteve o seu voto e, por causa do seu voto, ele tinha uma força extraordinária, a ponto de derrotar inimigos, centenas e até milhares de inimigos sozinho, porque a sua força não vinha dos seus músculos, nem do cabelo, vinha do voto que ele tinha com quem? Por isso que, às vezes, quando nós falamos sobre você ser fiel no voto que você faz com Deus, é justamente porque o voto tem uma força. Quando você fez um voto de servir a Deus, você fez um voto de deixar o mundo, você fez um voto de abandonar o pecado, ou até mesmo votos que você faz no altar, este voto faz de você uma pessoa diferente, uma pessoa com uma força extraordinária para vencer as lutas, para resistir o pecado, para vencer os desertos. Amém? E assim Sansão foi vencendo, até que no capítulo 14, no versículo 1, está escrito assim: e desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus, agora pois toma-me por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram:
Não há porventura mulheres entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o teu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Guarde bem essa frase: eu quero ela porque ela agrada os meus olhos. Olhem para mim, por favor. Os pais de Sansão, que eram tementes a Deus, sabiam do risco que era Sansão se casar com uma mulher que não era do seu povo, porque manter aquele voto ao lado de uma pessoa que era de Deus já era difícil. Manter o voto dele com Deus ao lado de uma pessoa idólatra seria muito mais difícil. Por isso Deus, ele recomendava, ele orientava o seu povo a se casar com pessoas do meio deles, da mesma fé, que não se casassem com povos de outras nações, justamente para não corromper a sua fé, justamente para não se corromperem com os seus costumes, que foi o que aconteceu com Salomão e que aconteceu com diversos outros na história do povo de Israel, que se deixaram levar pelos sentimentos por pessoas estrangeiras, e com o tempo eles acabaram adquirindo os hábitos deles e acabaram se corrompendo. Então os pais de Sansão, temendo isso, alertou ele: Sansão, tanta gente, tantas mulheres aqui no nosso povo da mesma fé, mas você quer essa? E o que ele respondeu? Eu quero essa, porque essa agrada os meus olhos. Então, esse foi o primeiro erro de Sansão. Ele fez uma escolha que era agradável aos olhos dele, e não aos olhos de quem? De Deus. E quando você toma uma decisão, porque aquela decisão é a melhor escolha aos teus olhos, e não considera se aquela é a melhor aos olhos de Deus, você acaba dando brecha para o diabo usar aquilo como um laço. Porque ali, naquele momento, Sansão mostrou para o diabo que ele não estava disposto a priorizar o seu voto com Deus. A partir daquele momento, o diabo pensou: eu já sei o que eu posso usar contra ele. Lembra que nós falamos na quarta-feira da isca? Aqui o diabo mostrou, aqui Sansão mostrou para o diabo: essa é a isca que o diabo poderia usar contra ele. Amém? Então, resumindo, depois você lê na sua casa o texto completo, você vai ver que esta mulher, que era do povo inimigo de Sansão, foi ameaçada pelo povo dela de revelar o segredo de um enigma que Sansão havia dado. Para evitar o combate, para evitar a luta, Sansão fez o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um enigma, se vocês descobrirem o segredo do enigma, vocês vencem. Se vocês não souberem desvendar esse enigma, eu venço, para evitar o conflito, evitar a luta. Então, o que os inimigos fizeram? Pressionaram ela e ameaçaram ela para que ela descobrisse o segredo daquele enigma. Como está escrito aí no capítulo 14, versículo 16, que a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me desprezas e não me amas, pois destes aos filhos do meu povo um enigma para decifrar, e ainda não o declaraste a mim. E ele lhe disse: eis que nem a meu pai nem minha mãe o declarei. Eu tu declararia a ti? Em outras palavras, eu não contei nem para os meus pais, vou contar para você? E o que ela fez? Chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. E sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. E o que ela fez? Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Foi traído, porque aquela mulher ficou importunando ele por 7 dias, chorando diante dele, importunou tanto ele, que ele, tá bom, eu conto, o segredo do enigma é esse. E o que ela fez? Foi lá e contou para os seus inimigos, e ele perdeu aquela disputa, mas ficou revoltado, largou aquela mulher, e então voltou para sua terra,
para voltar à sua missão, que era de livrar o seu povo. E voltou de fato a derrotar os filisteus. Houve uma ocasião em que ele, com uma queixada de jumento, uma mandíbula de jumento, matou 1000 dos seus inimigos. Tamanha era a força que ele tinha. Então o diabo, a cada batalha que Sansão prevalecia, o diabo estava ali: eu tenho que fazer um laço, eu tenho que destruir a força deste homem. E a força dele estava no voto que ele tinha com quem? Com Deus. Mas como fazer um homem de Deus quebrar o voto dele? Como fazer um homem de Deus pecar contra Deus? O diabo sabia o que atraía Sansão. Então dessa vez preparou um laço para ele. E o diabo não tem pressa, porque o diabo, como passarinheiro, você viu aqui no vídeo na quarta-feira, ele põe lá o laço e fica esperando o tempo que for preciso. E o diabo trabalha com essa estratégia. Ele faz com que as coisas possam não acontecer rápido, porque o que ele quer é que passe despercebido. Então Sansão teve várias vitórias, não sabemos quanto tempo se passou até que ele se afeiçoou novamente por uma outra mulher. Mas dessa vez, do contrário da primeira, que foi ele que escolheu, essa, o diabo disse: essa eu vou preparar para ele. Eu imagino que aquela mulher tinha todos os traços que Sansão desejava em uma mulher. Eu acredito que aquela mulher tinha uma maneira de agir, de ser diferente de todas as outras mulheres, porque essa foi colocada, plantada pelo próprio diabo para laçar Sansão. Amém? E está escrito aí no capítulo 14, no capítulo 16, no versículo 4, agora que o diabo já conhecia o que atraía Sansão, está escrito assim: depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e então te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Amém? Eu não sei quantos filisteus subiram para fazer este acordo com ela, mas cada um deles se comprometeu a dar 1.100 moedas de prata para ela, caso ela revelasse o segredo da força de Sansão. E eu vejo aqui que o diabo paga o preço que for para laçar a alma de uma pessoa que é de Deus. O preço que eles ofereceram para ela quebrar o voto de Sansão foi 1.100 ciclos cada um. E cada alma tem um preço. Quanto mais usado por Deus, quanto mais de Deus você for, o seu preço é maior. E o diabo paga o que for preciso. Se ele precisar dar o emprego dos sonhos para tirar você da presença de Deus, se ele precisar dar uma mulher, um homem, que seja tudo o que você mais deseja em uma pessoa, para tirar você da presença de Deus, se ele precisar fazer o que for, ele paga, se a sua alma estiver à venda. Mas se você diz: eu não vendo a minha alma, eu não vendo a minha salvação, eu não estou à venda, o diabo vem com a oferta dele e você recusa. Amém? Eles ofereceram para ela 1.100 cada um para que ela descobrisse. E então, a partir dali, ela começou a importunar Sansão para que Sansão revelasse qual era o segredo da força dele, para que ela pudesse contar para os inimigos e os inimigos derrotarem ele. E aí, no versículo 6, está escrito assim: disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir? Então disse Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não tivessem secos,
então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e ela o amarrou com elas. E o espia estava com ela na câmara interior. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra um fio de estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava na câmara interior. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com o liço da teia. E ela os fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Vamos fazer aqui uma pausa. O que você está vendo aqui? 3 vezes ela ficou importunando ele para contar o segredo da sua força. E ele, para se ver livre daquela chateação, dizia para ela: olha, se me amarrarem com vimes frescos, eu perco a minha força. Então ela mandava o inimigo ficar escondido para ver se era verdade ou não. E enquanto Sansão pegava no sono, ela amarrava ele com vimes fresco, conforme ele havia dito, e acordava ele: Sansão, corre, os inimigos estão vindo sobre você. E ele, no desespero ali, para fugir, rompia. Aí ela dizia: você mentiu para mim. O inimigo ficava lá escondido, não se revelava. Passado algum tempo, não sabemos quanto tempo foi, aconteceu a 2ª vez. E aconteceu depois o quê? A 3ª vez. E repare que a mesma estratégia com a qual aconteceu no primeiro casamento era a mesma que o diabo estava usando onde? No segundo. Não era para Sansão pensar o seguinte: espera aí, eu estou sendo enganado por essa mulher como fui com a primeira. E às vezes a pessoa está tão cega espiritualmente que ela não enxerga. Sansão estava tão afeiçoado e movido pelo sentimento que tinha por aquela mulher, que não estava percebendo que estava dormindo com o inimigo, não percebendo que estava diante de um laço do diabo. E às vezes a pessoa está tão cega espiritualmente que ela não percebe que aquilo que ela está fazendo, que está lhe fazendo mal, é um laço do diabo. Você vê que há pessoas, por exemplo, que têm um vício, sabe que o vício está destruindo ela, mesmo assim continua no vício. Pessoas, por exemplo, que mentem, e aquela mentira constante já fez ela perder o crédito da família, ninguém mais acredita nela, mas ela continua mentindo. Pessoas que continuam se relacionando com incrédulos, já foi traída por incrédulo, já foi até agredida por incrédulo, mas insiste em continuar namorando com incrédulo. Pessoas que continuam insistindo no erro, porque ficam cegos espiritualmente. Há até, por exemplo, pessoas que cresceram, por exemplo, num lar com um pai alcoólico, que batia, que lhe agredia, viu o sofrimento da mãe, sofreu por causa do vício do pai. Ele cresce, casa e mais tarde faz a mesma coisa. Pessoas que cresceram num lar com os pais separados porque o pai adulterou, saiu de casa, viu o que a mãe sofreu para criar os filhos sozinho, viu o que ele sofreu vivendo longe do pai por causa do adultério, cresce, casa, faz o mesmo. O diabo repete o laço, mesmo ela já tendo visto lá atrás que aquilo era um laço. Sansão poderia agora pensar o seguinte: espera aí, Deus já me livrou daquela primeira, eu tenho que me livrar dessa. Mas não, o sentimento, o coração
Os olhos dele falavam mais forte. Por isso, está escrito assim, olha só, depois dela ser enganada 3 vezes, no versículo 15, está escrito assim: então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Ela ficou insistindo a ponto de, a Bíblia dizer que a alma dele se angustiou até a morte, mas não se livrava dela, mas não a deixava, até que descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser raspado, ir-se-á-de-á a minha força, e me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já descobrira todo o seu coração, mandou chamar o príncipe dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. Das outras vezes, ela ainda deixava o inimigo escondido. Dessa vez, ela disse: já não precisa mais se esconder, podem vir, porque agora eu consegui que ele quebrasse o voto dele. Amém? E então os príncipes dos filisteus subiram até com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo. E o que está escrito? Retirou-se dele a sua força, e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como antes, e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com suas 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. Então ele não priorizou o seu voto com Deus, ele priorizou mais o que sentia por aquela mulher que lhe fazia mal, do que o que ele tinha pelo Deus a quem ele servia desde o nascimento. Como Deus poderia continuar com uma pessoa assim? Como Deus poderia continuar em uma pessoa que o desprezava tanto? Como Deus poderia continuar sendo com alguém que desprezou todos os seus alertas? Não tinha mais como. Não que Deus quisesse se retirar dele, Deus não teve outra escolha, porque essa escolha foi o próprio Sansão quem fez. Então Deus se retirou dele, e então ele voltou a ser um homem normal, perdeu a força. Você vê que quando uma pessoa sai da presença de Deus, ela perde o brilho. Você encontra uma pessoa desviada, ela parece outra pessoa, apagada. Ela voltou a ser uma pessoa normal. Ela perdeu a glória, como disse o Bispo Macedo na sua mensagem essa semana, a glória de Deus se apagou nele. Amém? Então foi quando Sansão pensou: eu vou me livrar como das outras vezes. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez ele estava sozinho. Amém? Qual foi a primeira coisa que os inimigos fizeram com ele? Arrancaram dos olhos. Lembra que eu pedi para vocês no início não se esquecerem que a primeira brecha que ele deu ao diabo foi quando ele disse: eu quero ela porque essa agrada aos meus olhos. Os olhos que derrubaram ele foi a primeira coisa que o diabo fez questão de tirar. E quantas pessoas que saíram da igreja por causa do dinheiro, e porque quando chegaram lá fora a primeira coisa que o diabo tirou foi dinheiro. Pessoas que saíram da presença de Deus por causa de um namoro, por causa da relação com um homem, com uma mulher, quando saíram a primeira coisa que o diabo fez, agora arrancou a mulher, ficou sem a presença de Deus e sem a mulher, sem o dinheiro e sem aquilo que atraiu ela. Assim foi o laço que o diabo fez com Sansão. Amém? Mas, para a gente terminar, quando Sansão foi preso, com os olhos vazados, a Bíblia fala aqui que ele foi colocado para girar um moinho. Você já deve ter visto no passado
aquelas pedras grandes que ficavam sobre os grãos, e era um animal que ficava rodeando para que a pedra fizesse o trabalho de moer. A humilhação de Sansão foi tão grande que colocaram Sansão para fazer o trabalho que um animal fazia. E está escrito aqui que eles marcavam, de tempos em tempos, marcavam festas para zombar de Sansão. Olha lá, eles ficavam ali diante de Sansão, bebendo, comemorando, fazendo festa, enquanto Sansão, cego e de cabeça baixa, moía, rodava a pedra, moendo o moinho deles. Imagine o que eles diziam: olha lá, o homem que nos derrotou tantas vezes, agora está trabalhando para nós. E é como eu já disse para você, os maiores servos do diabo hoje são aqueles que um dia foram servos de Deus. Pessoas que o diabo diz: olha aí, esse aí, ó, um dia serviu a Deus, agora serve a mim. Sansão, que tantas vezes derrotou os inimigos, agora estava trabalhando para eles. Amém? É triste, não é? Mas isso tem se repetido hoje com muita gente, e que não se repita com nenhum de nós. Por isso essa história está aqui, para que a gente aprenda com o erro de Sansão. Quando houve uma dessas festas, no versículo 28, Sansão, eles estavam fazendo festa com Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que sustinham a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. Então disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Amém? Depois de ser humilhado, de ter os olhos vazados, depois de tudo que ele passou, houve um momento em que Sansão se arrependeu. Se arrependeu de ter quebrado o seu voto com Deus, se arrependeu de não ter priorizado o seu voto com Deus, se arrependeu dos erros que ele cometeu. Nós aqui mencionamos um, mas ele cometeu outros. Você pode depois ler a história completa na sua casa. Ele se arrependeu de ter brincado com a sua vida com Deus, e ali, arrependido, ele se humilhou, pedindo a Deus que voltasse a ter a força que tinha antes, e Deus perdoou, tanto que deu a ele a força de volta. A força dele de volta significava que Deus estava voltando para a vida dele. Amém? E tanto foi que lá em Hebreus, no capítulo 11, na lista dos heróis da fé, Deus faz questão de incluir na lista dos homens de Deus, na lista dos heróis da fé, o nome de Sansão, porque mesmo ali nas suas últimas horas de vida, ele se reconciliou com Deus. Amém? E está escrito que ele matou mais inimigos ali na sua morte do que na sua vida. Ele foi reconciliado com Deus, mas poderia ter tido um desfecho muito diferente. Embora acreditamos que tenha sido salvo, mas poderia a sua história ser muito diferente. Então, qual tem sido o laço que você tem estado preso? O laço é tudo aquilo que tem sido mais forte do que você. O que é que tem sido mais forte que você? Uma amizade, um hábito, um costume, um vício? O que é que tem sido mais forte do que você? É preciso quebrar este laço. É preciso que você faça como Sansão, se humilhe para ele, dizendo: Senhor, me dá força para sair deste laço. E Deus, como perdoou Sansão, vai perdoar você. Como deu força para Sansão, vai dar força para você. Amém? E se você não caiu, graças a Deus, no laço, mas percebe que o diabo está usando uma fraqueza sua, algo que te seduz para tentar laçar você, então hoje o Espírito Santo está mostrando para você o risco que é você continuar dando brecha para este laço. Amém?
e evitá-lo, porque Sansão poderia ter evitado com o primeiro erro que ele cometeu, mas ele escolheu arriscar mais uma vez. Não cometa o erro que ele cometeu. Amém? Fiquem de pé, por favor.